Esse almoço entre os ex-presidentes Lula e Fernando Henrique chamou atenção, mudou até um pouco aí o vetor da política de uma semana para cá. O senhor acha que é possível que para a eleição de 2022, o que antigamente se chamava de campo democrático, formado ali no combate à ditadura, possa estar novamente unido a partir dessa conversa que teve na semana passada como um símbolo maior disso, nas eleições do ano que vem, contra o governo Bolsonaro? Bom, eu não posso examinar o conteúdo da conversa, porque a conversa foram entre eles. Eu fui meramente o hospedeiro da conversa. Mas, então, quem informar são eles. Eu costumo dizer que quando você faz uma conversa com o presidente da República, você não pode sair da porta e começar a contar o que diz. Quem tem que contar é o presidente, se quiser contar. Mas hoje a moda está um pouco diferente, mas eu continuo ainda como old fashion. Não, mas eu acho o seguinte, nós temos um problema em relação ao centro democrático. E eu tenho dito isso, inclusive, nas discussões, mas meramente analítica, não por participação de política, porque eu estou fora disso. Hoje tenho uma atividade privada que me impede qualquer tipo de participação política. Mas o fato é que o chamado centro democrático, esses candidatos que estão postos como de centro, que pegariam um pedaço do centro-direita, outro pedaço do centro-esquerda, qual é o idioma do centro? Qual é o discurso do centro? O discurso que eu tenho visto até agora é discurso contra a polarização Bolsonaro-Lula. Ou seja, não tem um discurso para frente. Ninguém vota contra fulano. Pode votar contra fulano em alguém. Mas que foi o caso que aconteceu em 2018, em que a votação foi uma votação contra aquela política que havia sido estabelecida no final do governo Dilma. E aí, lembra-se que o governo Michel Temer foi um governo bem sucedido, mas vinha contra a velha política, aquele discurso todo que acabou elegendo o presidente Bolsonaro. Mas agora, o centro não tem discurso. Eu acho muito difícil que possa haver quer dizer, acho difícil, pode acontecer, não sei lá, mas o fato é que é muito difícil que haja um acordo de primeiro turno. Um acordo de primeiro turno se inviabiliza por umas razões objetivas. Por exemplo, os candidatos a deputado federal e estadual dos partidos, que é uma votação no Estado, não é uma votação nacional, como é o caso do presidente da República, eles têm um problema de financiamento. Então não interessa a um partido que precisa ter bancada, que não tem um nome para ser candidato a presidente, que ele vá fazer uma coligação para presidente da República, porque teria que dar uma parcela do recurso eleitoral para a candidatura nacional. E os deputados e senadores, os deputados estaduais, federais e senadores do Estado não vão querer isso. Não vão querer de que se vincular a um projeto, a um candidato nacional coligado para efeito porque perderiam parte do recurso que se destina às campanhas dos estados. Lembra-se que o recurso tem que ser dividido. Quando tem candidato nacional, parte para o diretório nacional, que deverá financiar, correr com as despesas da campanha do presidente, e depois tem que ser dividido entre 27 unidades da federação. E aí, dessas 27, quando chega no diretório regional, tem que dividir uma parte para o candidato a governador e senador, que é financiado pelo diretório, e o resto tem que ser dividido nas duas legendas. É uma complicação. Então, eu acho que não vai haver. Vai ser muito difícil você ter uma coligação de primeiro turno desse leque chamado centro democrático, ou aqueles que são oposicionistas, tanto ao presidente Lula, como também ao presidente Bolsonaro, na hipótese de Lula ser o candidato à eleição. Então, eu acho difícil, viu, Omar, que vai haver um entendimento. E depois outra coisa, não tem um personagem, porque lembra-se que candidato a presidente da República não é uma candidatura partidária, é uma candidatura que depende muito da empatia política do candidato e de um discurso forte para o futuro. E o que eu estou vendo dessa discussão de centro é uma discussão para o passado. Qual é a bandeira? Qual é o que se pretende fazer no futuro? Não, fica... Ou seja, depois vem a pergunta, o que une? O que une o centro? É o que une todo mundo, por exemplo. Todos serão favoráveis, vamos dizer que são favoráveis à democracia. E são favoráveis a resguardo das instituições. Quem é que é contra isso? Ninguém. Mas isso é uma coisa muito genérica.
E depois, todos são favoráveis ao desenvolvimento econômico, porque precisamos retomar o emprego e diminuir o desemprego. O problema não está nesse discurso, o problema está de como fazer isso. No caso do desemprego, por exemplo, da economia, vai dividir, porque tem uns que entendem que quem vai resolver isso é o mercado. E o mercado é soberano nisso, etc, etc. Falando radicalmente, são os liberais radicais. Embora o ministro da Fazenda tenha falado hoje que tem liberais abstratos, lembra-se disso numa entrevista que foi feita. Bom, do outro lado, tem alguns que dizem, não, o Estado tem que ter uma função. E aí o outro diz, não pode ter a função. Aí começa a dividir. Então esse pessoal não pode discutir isso. Como é que você vai juntar a centro-esquerda com a centro-direita para ter um candidato único, quando no problema do desemprego, a centro-direita vai dizer, não, tem que muito pouco Estado. E o centro-esquerda vai dizer, não, mas temos que ter o Estado em várias, como participando da economia, etc. Então é uma divisão. Eu não creio que pode acontecer, no máximo, é que possa ter um entendimento entre os virtuais candidatos, que nós chamaríamos de centro, que pudessem depois fazer um entendimento. Agora, o segundo turno, sim. O segundo turno vai ter dois. O segundo vai ter dois. E aí vai haver o que eles poderiam fazer. É ter um entendimento no primeiro turno, diversas correntes, porque o que está unindo esse tal centro democrático, que estão falando muito, é contra a reeleição do presidente Bolsonaro e também contra a eleição do presidente Lula, não é isso? É contra. O antibolsonarismo, que é... É o antibolsonarismo de um lado e o antilulismo do outro. E é evidente que isso interessa ao presidente Bolsonaro, essa polarização. Porque o presidente Lula vai ter também grandes dificuldades, no sentido de fazer o discurso, porque vão cobrar explicações sobre situações que ocorreram no governo da presidente Dilma, etc. e tal, que foram produto decorrente das decisões políticas do presidente Lula, mas vamos ver o que vai acontecer. E essa eleição, por hora, não dá para se afirmar muita coisa. O que pode se afirmar agora é que a disputa é entre os dois, porque, na verdade, não temos um terceiro candidato ainda.